Bom, pessoal, uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Esse programa é um programa da Secretaria de Ciência e Tecnologia, com apoio do PROIFES, tem nos ajudado bastante na organização de muitos eventos aqui na nossa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará. E hoje nós estamos já aqui com a presença do deputado e ministro Celso Pansera, conduziu a nossa ciência e tecnologia num momento muito delicado, mas com muita competência, com muita sabedoria e compreendendo, sobretudo, o que era mais importante, o papel da ciência e tecnologia no desenvolvimento do nosso país. E um tema que está em debate é um tema que o ministro Celso Pansera, com a sua atuação tanto no Ministério como na Câmara dos Deputados, acompanhou e acompanha muito. E o professor Enio Pontes, professor aqui da nossa universidade, do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, e dirige o PROIFES, uma instituição sindical também que tem tido um papel destacado no debate, na discussão dos programas científicos e tecnológicos do nosso país. Quer dizer, discute a educação, discute a qualidade da formação e discute os investimentos em ciência e tecnologia do Brasil. A minha ideia, Enio, é que a gente pudesse iniciar com o Celso, depois o Enio, na sequência o Isalci entrando, já entra o Isalci, e a Giane, na hora que ela entrar também, será muito importante. Aliás, na hora que ela entrar, ela já tem a palavra diretamente, porque aqui respeito aqui às mulheres é muito grande na nossa secretaria. Então, eu queria convidar para discutir o significado, o papel do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a proposição que está sendo discutida no Congresso Nacional, já aprovada no Senado Federal, sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É uma questão muito especial e o nosso convidado, o Celso Pansera, tem não só o domínio, mas sabe do que isso significa para o projeto de desenvolvimento do nosso país. Então, por essa razão que nós estamos empreendendo esse debate neste momento, eu queria convidar o ministro Celso Pansera, nosso colega, deputado, membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, por um largo período, e que vem acompanhando de forma assim, cotidiana o debate sobre esse importante projeto do senador Isalci. Celso, você tem a palavra e muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer, o secretário Inácio Arruda também foi deputado, tem uma história aí muito bonita na política, né? Na militância de esquerda, inclusive. Nos encontramos em diversos momentos já em Brasília. É um prazer estar falando contigo no programa da secretaria, né? Nesse estado que tem se revelado uma grande potência econômica e educacional nessas últimas décadas, né? O Ceará deu um salto aí em todos os indicadores na área, sinal que as políticas são corretas, as gestões têm sido no caminho correto, né? Também o meu amigo Enio Pontes, professor do IFE, aí do Ceará, e da diretoria do PROIFES. E também o Enio tem sido um parceiro em Brasília. A gente montou uma coalizão lá em Brasília com as entidades da área científica e tecnológica para unificar as pautas de ação junto ao Congresso. Eu faço a secretaria executiva dessa coalizão e o Enio tem sido um parceiro de primeira e de última hora, né? Os primeiros que chegam, os últimos que saem, né? Sempre atuando conosco, né? E na semana passada a gente, de fato, nós vencemos uma grande batalha no Senado, que é um projeto de lei do senador Isalci, daqui a pouquinho estará aqui conosco, que ele torna o secretário, o FNDCT um fundo financeiro. Eu vou me estender um pouquinho nisso para as pessoas entenderem o que é isso. O FNDCT ele foi criado ainda nos anos 80, depois foi reformulado nos anos 90, e ele é composto por um conjunto de fundos setoriais, ou seja, chegou aí o senador Isalci, né? Ótimo. Boa tarde, senador, tudo bem? Boa tarde, senador, tudo bem? Passa a palavra ao senador, dar uma boa tarde, depois eu retomo a
conversa. Muito obrigado. Bacana. Nós abrimos aqui com o Celso e, em seguida, se o Enio concordar, nós já passamos para vocês, Alci. Eu sei que você está muito atribulado aí com as responsabilidades, especialmente desse tema. Tá bem? Bem, Rogério, termina aí, Celso, para a gente falar então um pouquinho. Então, depois de 2016, quando os recursos da FNDCT começaram a ser contingenciados fortemente, até então se tinha contingenciamento. Né? O que é o contingenciamento? O dinheiro arrecadado na fonte para um fundo com determinada função, que nesse caso é para alimentar o Sistema de Ciência e Tecnologia Nacional, e o dinheiro começou a ser retido fortemente em função da crise econômica do Brasil. Nesse contexto aí, surgiu uma proposta das entidades científicas, tecnológicas, da Confederação Nacional da Indústria, de que transformasse a FNDCT, deixar de ser apenas um fundo em que ele tem uma contabilidade em separado, mas o dinheiro fica no caixa único do governo, e separasse esse dinheiro também numa conta diferente daquela do Tesouro Nacional, como é o FAT. O FAT, por exemplo, Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele é recolhido das suas diversas fontes, vai para uma conta da Caixa Econômica Federal, fica ali rendendo juros, e o dinheiro que não é consumido, gasto num ano, ele vai acumulando, vai ficando ali rendendo juros e retroalimentando outros projetos. O FNDCT e tantos outros fundos, como o Fistel, Funtel e outros fundos que tem aí, são dezenas, ele é um lançamento contábil, separado na contabilidade da União, e o dinheiro dele fica no mesmo lugar que todo o dinheiro da União. Quando acaba o ano, se você não gastou aquele dinheiro, esse dinheiro vai todo para o bolo da União, e a União usa para os fins que ela assim desejar, né? E a Ciência e a Tecnologia Nacional perdem esse recurso. Então, essa ideia surgiu de transformar o FNDCT num fundo financeiro, para que não ficasse mais dentro desse contexto da Caixa Única da União. Em 2017, o senador Otto Alencar apresentou um projeto com esse teor. Mas esse projeto não conseguiu tramitar. O relator era o senador Cristóvão Alencar, Cristóvão Buarque, mas ele não conseguiu tramitar e acabou terminando aí o ano legislativo, teve a eleição em 2018, né, e ele não foi aprovado. Isalci, deputado que era deputado, se elegeu senador, pegou essa ideia, que é uma ideia fundamental para a ciência brasileira, transformou num projeto de lei complementar chamado PLC 135, e retomou essa ideia. E as entidades no ambiente técnico-científico, tecnológico-científico, junto com a Confederação Nacional de Indústria e outras associações de empresas que trabalham com a área de inovação, somaram forças, fizeram uma coalizão, o PROIF estava junto, o Enio participou de todas as reuniões. Nossa primeira reunião foi em fevereiro desse ano, antes da pandemia ainda, no dia 5 de fevereiro, na sede da SBPC, lá em Brasília, né? Nós primeiro fizemos essa coalizão para que o FNDCT não fosse extinto, no âmbito da PEC 187, que extinguia os fundos, né? Conseguimos fazer com que o senador Otto Alencar, relator daquela PEC, retirasse o FNDCT do alcance da PEC, e depois, né, conseguimos agora, durante o processo aí dessa pandemia do Covid, né, mesmo no ambiente virtual e à distância aí, reunir forças, e junto com o senador Isalci, eu lembro, nós fizemos uma live, eu tenho também um debate, senador Inácio Arruda, às sextas-feiras à noite, em que a gente discute ciência e política. Então, a ideia é sempre reunir um parlamentar, um cientista, e a gente conversa sobre política. E numa dessas reuniões, tive a felicidade de ter o senador Isalci presente, e na reunião nós combinamos umas estratégias, né, na sexta-feira à noite. No sábado de manhã estava o senador trocando mensagem comigo aqui no WhatsApp, né, de como organizar a luta, e conseguimos, de fato, dar um fôlego para essa luta. Tiramos 2 manifestos nacionais,
assinados por mais de 70 entidades e sociedades científicas de todo o Brasil, mais os sindicatos e a Confederação Nacional da Indústria, e que alavancou o processo dentro do Senado. O senador Isalci fez toda uma negociação lá com o presidente do Senado para pautar ele em regime de urgência, né? E conseguimos, na semana passada, aprovar esse projeto de lei, né? Que é vamos dizer assim, um dos grandes objetivos hoje do ambiente da ciência e sociedades científicas, né? Uma votação até avassaladora, né? Foram 73 senadores votaram, 71 votaram favoráveis à aprovação do projeto. Veja, o projeto precisava de 41 votos, teve 71 votos, né? Um voto contrário apenas, e o presidente da mesa que não vota quando não tem matéria, a menos que ele tenha que dar o voto de Minerva, né? Então foi uma votação assim de muito peso. E agora a luta continua na Câmara, né? O nosso novo palco de batalha, a gente sabe já que vai contar com o apoio do senador Isalci, mas vamos precisar de todas as forças políticas do Brasil e a coalizão, né, de todas as energias, porque o CONSECT, que é o conselho que reúne as secretarias estaduais de ciência e tecnologia, do qual o secretário Inácio Arruda faz parte, também participa dessa coalizão, assina a coalizão, assinou os 2 manifestos e tem apoiado fortemente a gente nesse processo aí, né? Então, quanto mais forças nós somarmos, né, mais chances nós temos de vencer essa batalha. E por que é importante? Porque o ano que vem a previsão orçamentária é muito ruim, né? Nós já temos um orçamento muito ruim para a ciência esse ano. E a previsão é um corte em torno de 18% a 20% do orçamento. Esse é o corte desenhado. Então, o recurso que já é insuficiente ficará ainda mais insuficiente. E a transformação do FNDCT num fundo financeiro e a proibição de contingenciar, ou seja, de reter esse dinheiro nos cofres da União, trarão com certeza um alento para o setor de ciência, tecnologia e inovação nacional, né? Por isso é tão importante essa urgência e que desse debate aqui saímos unidos, né, com mais força ainda, para aprovar o PLP 135, né, de autoria do senador Isalci Lucas. Acho que, para início de conversa, é isso que eu tinha que falar, depois a gente segue debatendo as questões aí. Também te agradeço bastante, Celso, uma grande satisfação. E agora vamos convidar aqui o nosso senador Isalci Lucas. Tive a satisfação de também estar presente na Câmara, quando o Isalci chegou na Câmara dos Deputados, sempre vinculado ali à Comissão de Ciência e Tecnologia, sempre muito ágil e solícito com este tema especialmente. Foi muito importante na emenda que nós aprovamos, a emenda 85, que colocou também a ciência e tecnologia no patamar elevado da Constituição brasileira. Depois fizemos inúmeras tratativas, inúmeras reuniões. Acho que o Isalci já estava... Daqui a pouco o Isalci perdia a paciência. Eu vou perder a paciência com vocês, que foi o que resultou um trabalho assim, muito bem articulado. E o Isalci, eu queria registrar o agradecimento do povo cearense também, Isalci, ao trabalho que foi feito para que a gente pudesse consagrar a Lei 13.243. E depois da lei, você lembra muito bem, foi uma marcha assim, demorada para a gente estabelecer o decreto de regulamentação. Mas conseguimos, conquistamos, e você foi uma peça aí fundamental para que a gente pudesse ter tido êxito, ter sido, acho que nós podemos dizer assim, considerar vitoriosos neste caminho. Então, eu queria convidá-lo para poder usar a palavra. O nosso tema é exatamente essa relação da ciência e tecnologia e do financiamento dessa área de ciência, tecnologia e inovação no Brasil com o nosso projeto de desenvolvimento. Quer dizer, é essa liga. Quer dizer, tem liga isso ou isso é só conversa, entendeu, Isalci? Então, esse é o debate que nós estamos travando aqui nesse instante. Eu queria passar a palavra para você, já agradecendo de antemão a sua presença aqui no nosso programa, que é a Conexão Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará, em conjunto com o PROIFES, comandado aqui no nosso estado pelo professor Enio Pontes, da Universidade Federal do Ceará. Você tem a palavra. Microfone. Isso. Primeiro, eu quero agradecer o convite de participar. É um tema importante que empolga. Eu tenho, daqui a pouco,
abertura de vou orientar a bancada lá na votação, mas primeiro é o seguinte, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia aqui no DF por 2 mandatos, 2004, depois 2007, e percebi claramente, impossível executar qualquer coisa naquela época. Para você ter ideia, eu vi aqui projetos que o pesquisador que apresentava um projeto e durante o projeto ele mudava o reagente que estava previsto e tivesse um resultado maravilhoso, ele era penalizado pelo Tribunal de Contas porque ele mudou o reagente. Agora, se você fizer tudo certinho, não tiver resultado nenhum, no ano seguinte ele tinha recurso novamente, porque cumpriu a burocracia correta. Então, coisas assim absurdas, né? Essa questão da dedicação exclusiva, do pesquisador não poder participar dos resultados da patente, não poder ganhar dinheiro com a pesquisa, isso aí a gente conseguiu, chegando no Congresso, e confesso que fui para o Congresso com esse objetivo de poder mudar a lei para permitir a execução, né, da educação, ciência e tecnologia, e busquei logo assumir a presidência da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia, como sou até hoje, desde aquela época. Agora eu sou presidente da Frente Mista, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, é o que você falou, nós mudamos o marco regulatório todo, colocamos inovação na Constituição. Eu vejo assim, tudo que nós recebemos de demanda das fundações de amparo, das universidades, do governo, dos empresários, nós colocamos, né, e conseguimos avançar bem. Talvez a lei precisa ser mais conhecida, para ser mais praticada, mas hoje você tem como trabalhar inovação e pesquisa sem nenhuma dificuldade. O que falta é recurso, né, e regularidade também. Porque o grande problema que a gente tem é que tem ano que tem ano que não tem, e pesquisa você não para pela metade para ficar esperando recurso. Então, essa luta nossa é antiga, né? Eu mesmo, na comissão de orçamento, e participei, eu procuro sempre participar, agora é ano sim, ano não, todas as vezes que eu participei da comissão mista do orçamento, primeira coisa que eu coloco é a proibição do contingenciamento. Tanto é que este ano nós aprovamos, foi vetado, mas nós aprovamos, né? Então, para você ter ideia do orçamento hoje do FNDCT, que é do CNPq e da CAPES, de 2000 a 2020, o nosso orçamento de 2020 é exatamente igual ao ano de 2000. Então, se você pegar, né, o que foi colocado no orçamento, que foi 4 bilhões no orçamento de 2000, lógico, estou incluindo aí empréstimo, empresa, né? Tudo isso, mas no orçamento do CNPq, FNDCT e CAPES, foi colocado 4 bilhões em 2000 e esse ano 4 bilhões e 400. Para você ver que nós estamos 20 anos depois, e olha que nós tivemos em 2016, 2015 para 2016, quase 14 bilhões. Quer dizer, diminuímos 10 bilhões do orçamento do FNDCT, CNPq e CAPES, que teve aqui aquele incremento, não é, daquela bolsa, né, do exterior, né? Mas com relação ao FNDCT, olha só, o orçamento de 2010, se você pegar 2010 até hoje, 2010 a gente tinha, em termos de empréstimo de empresa, um pouco menos de 1 bi. 1 bi e pouquinho de operações de empresa, operações especiais. E pesquisa dos institutos de ciência e tecnologia, tivemos em torno de 3 bilhões. Agora, o que está acontecendo hoje? Nós temos aí uma arrecadação de mais de 5 bilhões, não é? Do fundo, 5 bilhões e 200, dos quais foi liberado 600 milhões, ou seja, foi contingenciado 4 bilhões e 600. Então,
Diante disso, né, nós fizemos várias reuniões o ano passado, né, na Comissão de Desenvolvimento Regional, fiz pela primeira vez várias reuniões na Comissão Mista do Orçamento, levei a Embrapa, né, levei vários institutos de pesquisa na Comissão Mista do Orçamento para mostrar para o pessoal a importância disso, né? Imagine o Brasil sem a Embrapa, né? Se hoje nós temos uma balança comercial sustentável, é graças à Embrapa. Se temos o pré-sal, não é? Graças à pesquisa, a Petrobras. Então, é uma coisa tão óbvia que a gente conseguiu, então, com esse discurso aí, e eu participando também agora da MEI, que é o Movimento Empresarial pela Inovação, que são as 400 maiores empresas do Brasil, né? Apenas 2% das empresas que ainda está na indústria 4.0, 98% ainda são analógicas. Agora, com a perda da capacidade de produzir respiradores, né? A capacidade não tem nem máscara. Então, a Giana está entrando aí, a Giana da CNI, né? Ajudou demais nesse projeto. Eu recebi a primeira... A Giana lhe ouviu. Na hora que você falou, ela entrou. Bacana. Eu recebi uma proposta da Ampei, depois a própria Giana mandou para mim da CNI, e a gente fez o projeto 135 e acabamos convencendo, né? Nós fizemos 2 encontros lá na CNI, que a gente levou senadores e deputados, né? Inclusive o presidente da Câmara, o presidente do Senado, né? Então, a gente começou a sensibilizar. E, lógico, conversando sempre com o governo. A gente, como vice-líder do governo, começa a pressionar também. Então, tive lá no Ministério da Economia por diversas vezes, até que eles concordaram com o contingenciamento. Eles são contra, em princípio, ainda, o fundo financeiro. Nós adaptamos, o Otto Alencar acatou a emenda, deixando claro que não é sistema financeiro, porque eles queriam jogar isso no BNDES, desprezando a FINEP, 53 anos de FINEP. Então, a gente fez uma emenda, e o Otto acatou, deixando claro no parágrafo de que o FNDCT não é um fundo, não é de bolsa de valores, não é um fundo bancário, né, que é para não ter essa desculpa aí. Mas não nos interessa apenas o não contingenciamento, porque também não adianta eles liberar o dinheiro no dia 30 de dezembro, que a gente não vai conseguir executar. Então, a gente precisa da regularidade do recurso e fazer com que esse recurso não aplicado ele continue no fundo, rendendo e podendo, né, financiar os projetos no ano seguinte. Então, aprovamos, o Celso falou aí, 71 votos a 1, lógico, marcaram posição o governo, e vão tentar agora na Câmara tirar pelo menos o fundo financeiro. Eu conversei com o Marcos Pereira, que é o vice-presidente da Câmara, que é um batalhador também da Ciência e Tecnologia, foi ministro da Indústria e Comércio. Então, ele disse que ia falar com o Rodrigo para colocar na pauta, sugeri que colocasse o Vitor Lippe como relator, porque ele é o meu vice-presidente da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia, e ele acatou essa proposta. Já conversei com alguns líderes, e agora eu preciso conversar com o Rodrigo Maia. Esse eu vou na casa dele daqui a pouco, para que terminar a reunião aqui do Senado, eu vou lá bater na porta dele, que ele é meu vizinho, só sai de lá depois de falar com ele, para a gente poder pautar essa matéria o mais rápido possível, preferencialmente semana que vem. Então é isso. Muito bem. Agora, falei com o Pancera, e a gente, todos estão sabendo, assim, precisamos que haja a mesma mobilização, não é, na Câmara, ou seja, trabalhar primeiro os líderes. Então, alguém tem que ir do seu estado, lá no Ceará, né? Vamos ligar para o pessoal do Ceará, né? Vai falar com Eduardo Braga, no caso, na Câmara, não.
na Câmara tem que procurar os líderes, PMDB, o Baleia Rossi, não é? O Carlos Sampaio, eu vou falar com o Carlos também, mas se cada estado promover a reunião com o líder, já ajuda muito, né? Aguinaldo Ribeiro e etc. Tudo bem, Isalci, mais uma vez quero cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho. Nós tínhamos combinado aqui, o Enio está absolutamente de acordo, Giana, nós temos combinado que na hora que você chegasse, imediatamente você teria a palavra. Eu quero agradecê-la, tenho tido a oportunidade de ouvi-la em muitos debates, tanto virtuais como presenciais, inclusive na FINEP, tivemos a oportunidade de ouvir a sua palestra, nos eventos também do movimento empresarial pela inovação no Brasil. Acho que o trabalho dessa articulação é muito importante para essa batalha que está sendo travada agora. Digamos assim que o Isalci no comando ali dentro do Congresso Nacional, mas o trabalho de articulação fora do Congresso Nacional é muito importante e a CNI tem um papel destacadíssimo neste trabalho. Então, eu queria convidá-la, agradecer a sua presença e já convidar a todos, assim que essa pandemia nos abandonar, todos ficam convidados para que nós possamos fazer essa palestra aqui em Fortaleza, no auditório aqui da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Giana, por favor, você tem a palavra. Inácio, só antes de passar para a Giana, é porque como o líder Fernando Bezerra teve um problema de voo, eu vou ter que orientar agora a votação no Senado, então eu peço desculpa, depois eu vou pegar com a Giana a fala, mas agradecer o convite e pedir desculpa que eu vou ter que sair para fazer a orientação da votação, tá bom? Tá bem, oriente lá bem esse povo, por favor. Bacana. Obrigado, um abraço. Um abraço, Isalci. Abraço. Na primeira oportunidade, vamos conversar com você aí, ou então você vem aqui a Fortaleza para a gente conversar com a nossa bancada. Ok, espero que a gente vote antes. Tá certo? Tá bom, também acho. Grande abraço, muito obrigado. Jana, por favor, querida. Gente, primeiro eu queria pedir desculpas por ter entrado um pouquinho atrasada, mas eu estava em reunião com o deputado Lippe, exatamente falando sobre a relatoria, né? A gente gostaria muito que ele fosse o relator do PL 135, então estendeu um pouquinho, eu peço desculpas, mas eu gostaria de agradecer muito o convite, tá? Inácio, Enio, saudar aqui o ministro Celso Pancera, que é uma liderança fundamental para a articulação de todas as instituições que estão trabalhando juntas pela aprovação desse PL, né? Do ponto de vista da CNI e da mobilização empresarial pela inovação, o conteúdo do PL 135, ele reflete toda a elaboração que foi feita dentro da MEI, no sentido de assegurar que os recursos do FNDCT sejam utilizados na sua finalidade e que também esse fundo possa ser aprimorado, tornando-se um fundo contábil e financeiro, né? O fato dele se tornar um fundo financeiro também poderá, sim, assegurar que esses recursos serão utilizados em toda a nossa área de ciência, tecnologia e inovação. Quando eu cheguei, eu peguei toda a fala do senador Isalci, porque eu fiquei ali no backstage, e eu acho que, do ponto de vista assim, dos dados, o valor que está sendo contingenciado, o pouco recurso que nós temos disponíveis, ele já fez a apresentação. Eu vou ressaltar aqui a seguinte questão, que caso a gente tenha sucesso e nós estamos trabalhando com muita dedicação para que esse PL seja aprovado, porque ele é essencial para o país, para o futuro do Brasil, esse recurso ainda é pouco para o que o Brasil precisa investir na área de ciência, tecnologia e inovação. Todos os países que são inovadores e que têm, de fato, promovido
o fortalecimento da sua indústria e o desenvolvimento de seus países, gerando, por consequência, prosperidade, qualidade de vida para a sua população, tem aumentado massivamente os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. E eu vou dar aqui alguns exemplos, me perdoem se alguns de vocês já ouviram esses exemplos, mas os países da OCDE investem acima de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Israel chega a quase 5% do PIB em investimento em pesquisa e desenvolvimento. Coreia está ali colado. O Brasil investe, dado de 2017, que é o último disponível, 1,26% do PIB. Nós somos a 9ª economia do mundo. Então, se a gente continuar nessa tendência, nós vamos aumentar o gap que existe entre o Brasil e os outros países. Por quê? Reconhecendo que pesquisa e desenvolvimento, ou seja, que a área de ciência, tecnologia e inovação é a estratégia de desenvolvimento de seus países, é o vetor do desenvolvimento de seus países. Esses países inovadores, posso citar vários, Estados Unidos, China, Israel, os países da União Europeia, todos, Itália, Alemanha, Holanda, Suíça, Suécia, eles têm aumentado os investimentos, porque os países, né, para ocupar uma fatia maior de mercado, para serem competitivos, eles têm que agregar valor aos seus produtos e serviços. E como que se agrega valor? Fazendo pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Então, reconhecendo essa importância estratégica, tem se investido cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil, infelizmente, tem investido menos ao longo do tempo. Se a gente pegar orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, o ministro Pancera pode concordar aqui comigo. Se eu pegar o recurso disponível do FNDCT para investir na área de ciência, tecnologia e inovação, se eu pegar os recursos desembolsados pelo BNDES, pela FINEP, com projetos de inovação, tudo em queda. Então, enquanto o resto do mundo reconhece que investir nessa área, investir é investimento e não é gasto, e eles têm aumentado os investimentos, a gente não. A gente tem reduzido, né? E isso tem uma implicação profunda na indústria, que é o setor que gera empregos de qualidade, que vai, de fato, estimular os outros setores da economia, né? Então, é uma situação preocupante. Nós, de fato, precisamos nos mobilizar, empresas, governos, executivo, legislativo, por que não judiciário? Porque está previsto na Constituição brasileira que o Estado irá assegurar, né, recursos para ciência, tecnologia e inovação no país, e a academia. Nós precisamos ter um entendimento sobre o futuro do nosso país, e sem ciência, tecnologia e inovação, nós não teremos um futuro. Não teremos um lugar, né, dentro do que está se configurando no mundo hoje. O mundo vive aí a 4ª revolução industrial, a digitalização da indústria, e nós temos pesquisas aqui na CNI que mostram uma baixa aderência das nossas indústrias. Eu estou falando aí em termos de metodologias, tecnologias, inovações, nesse contexto dessa 4ª revolução industrial. E para que isso ocorra, é preciso, sim, pessoas qualificadas, investimentos, política de ciência, tecnologia e inovação, uma política robusta, de longo prazo, com metas, com indicadores, com objetivos, com recursos, com pessoas responsáveis por executá-las. Caso contrário, é uma manifestação de boa vontade ou de reconhecimento que é importante, mas que não se traduz na realidade em instrumentos de promoção do desenvolvimento.
Então, eu acredito que esse PL, ele é fundamental para que a gente possa avançar e para o futuro do nosso país. Obrigado, Diana. Excelente. Muito importantes as informações que você tem oferecido para a gente possa compreender o que nós estamos fazendo. Quer dizer, esse debate do fundo não é apenas uma disputa congressual ou a vontade de um pesquisador, de uma pesquisadora. Na verdade, a questão do projeto de desenvolvimento do setor industrial brasileiro, do setor de serviço, do setor agricultura nossa. O Isalci colocou aqui muito bem essa questão da agricultura, o papel das grandes empresas na pesquisa e na sua relação com a própria Embrapa no nosso país. Então, o que nós queremos é garantir essa continuidade, nós não vamos ficar parados. E um centro principal no debate nosso tem sido a academia, especialmente a estrutura de qualidade que nós temos hoje de laboratórios no Brasil inteiro, dentro das unidades tanto de pesquisas públicas, no setor público das universidades brasileiras, como no setor privado. No caso do nosso estado aqui, nós temos uma grande universidade pública, que é a Universidade Federal do Ceará, mais uma universidade estadual. Na verdade, temos 6 unidades públicas, 3 federais e 2 estaduais, com grandes laboratórios. Nós temos uma estrutura da Universidade de Fortaleza, que é uma universidade privada, mas de grande qualidade, com uma estrutura de pesquisa muito intensa, e nós temos uma relação pactuada nossa com todos os setores do Estado e também das públicas estaduais, mas também das federais e o Instituto Federal, com a Embrapa e a Embrapi, que é uma novidade que nós conquistamos também nos últimos anos, está sendo essencial para nós. Então, eu queria, ao colocar aqui o professor Enio, que tem nos acompanhado, dizendo assim, todas essas manifestações, em todos esses debates, ele tem estado presente na atuação, de que a academia e as estruturas das nossas universidades, nas suas relações com o setor produtivo, nós brincamos aqui com um fundo, um fundo pequeno que a gente tem aqui no Estado, chamado Fundo de Inovação Tecnológica, e mesmo pequeno, quando a gente decidiu usar o conjunto dos recursos, né, embora ele não seja ainda um fundo financeiro, mas houve uma garantia do governador, então vamos usar todos, vamos usar 100% dos recursos, e o que restar ao final fica garantido para o ano seguinte, entendeu? Então não vai ter, o governo não vai sequestrar o recurso no final do ano. Mas houve uma indagação, Enio, que nós tínhamos muitos projetos, se nós tínhamos nas empresas, se nós tínhamos na academia, se dentro da estrutura do nosso laboratório, nós temos competências para poder responder a esse desafio que a Gina está colocando aqui para o país. Então, eu queria que o Enio pudesse também falar sobre essas condições da academia, que tem lutado tanto, e já agradecer, Enio, não só a você, mas também a SBPC, que tem trabalhado conosco assim, muito intensamente, o Conselho de Secretários, que tem também atuado em conjunto muito fortemente, e as FAPs, todas estão muito mobilizadas, mas, como disse o Isalci, nós precisamos. No Senado, eram 3 senadores por estado. Digamos que seria difícil a gente dobrar um senador, mas é mais fácil conversar com 3 do que você conversar com a bancada inteira do Estado de Deputados Federais. O Celso sabe muito bem disso. Nós aqui temos essa relação. Por sorte, temos uma boa relação entre a bancada e o governo do Estado, e vamos patrocinar uma reunião só para debater esse tema, Diana, com os nossos deputados, para que não haja uma dissidência dentro da nossa bancada. A gente garante ali um 100% da bancada em torno desse projeto. Mas a academia aqui, a academia para nós aqui é muito importante, e o trabalho que ela tem feito junto aos deputados aqui é muito importante. Então, Enio, por favor, você tem a palavra. Muitíssimo obrigado pela sua participação e pelo apoio na realização desse evento. Muito bom. Boa tarde a todos que acompanham a transmissão. E eu gostaria de iniciar agradecendo, Inácio, o convite, né, da CCTES, né, que trouxe toda essa orientação hoje aqui para o nosso Estado, um debate de alto nível, né, com o senador Celso Pancera, senador Isalci, senador Inácio, a Diana também aqui com a gente.
Então, eu queria agradecer na figura aí do nosso querido Inácio pela participação nesse debate, um debate muito importante nesse momento, né? Inácio que tem encampado aqui a luta na ciência e tecnologia aqui no nosso estado e tem trazido bastante a parte de inovação, a Feira do Conhecimento e tantas outras coisas importantíssimas para o nosso estado. Então, é uma honra, uma satisfação muito grande dividir esse momento com pessoas que contribuem de maneira tão significativa para o avanço do desenvolvimento do setor científico do nosso Brasil, né? Está aqui com a Giana, né? A Giana que faz parte também com a gente nas reuniões do CTP, que é a Iniciativa Ciência e Tecnologia do Parlamento, no qual nosso querido Celso Pancera é quem coordena e reúne várias entidades, né, de científico, ABC, SBPC, e CNI, e PROIPS, e todos juntos ali nessa defesa aí do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Agradecer aqui o Celso Pancera, está aqui com a gente nessa tarde, muito importante, Celso, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa live, a Giana também, o senador Exalci, que teve que sair, mas ele fundou a Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia, Pesquisa e Inovação, né? E nós tivemos presente lá, toda a entidade, o pessoal da bancada científica, estava tudo junto ano passado. Bom, de início, não tem outro modo de começar a minha fala, senão me remetendo a essa grave crise, né, que nós estamos atravessando, que é, na verdade, uma calamidade sanitária de proporções globais, né, e que, infelizmente, já vitimou aí centenas de milhares de pessoas no mundo. Então, a gente tem visto aí, são famílias e nações inteiras de luto, e isso soma os efeitos aí de uma recessão econômica que nós estamos aí cada vez mais aí inseridos nisso e que se aprofunda a cada dia, né? Então, nós estamos vivendo um momento que é, sem dúvida, esse é um momento que vai marcar, né, a história da humanidade, um momento muito importante que nós estamos vivendo e que nós temos que tirar várias lições desse momento. Agora, se tem um lado que se possa chamar de lado bom nessa situação toda, né, que está acontecendo, é o potencial de aprendizado e transformação que ela está trazendo aí latente as grandes crises que possibilitam sempre grandes aprendizados e abre janela de oportunidade para a transformação, né? A Giana que está aí no setor de inovação, o Inácio que também traz com toda a relevância tudo isso aqui para o nosso estado do Ceará. Então, sem dúvida, uma grande lição, uma das grandes lições que o país pode tirar dessa experiência do Covid-19 é que o investimento em ciência e tecnologia se tornou a questão de sobrevivência, né, diante de todos esses desafios aí que estão acontecendo aí no mundo. Essa pandemia, em razão aí do poder que ela tem de letalidade, do impacto alto, né, que ela tem aí na vida das pessoas, isso aí a gente vê que trouxe isso de forma muito clara, muito evidente, todas essas questões que nós estamos hoje levantando aqui. De repente, a gente está vendo aí os cientistas, estamos vendo os pesquisadores, né, que passam a ser aí o centro de debate público, aí os laboratórios, e a esperança da gente ter um tempo melhor diante de tudo isso que está acontecendo. Então, vale a gente ressaltar, viu, Inácio, que além da pandemia, são inúmeros desafios da atualidade, cujo enfrentamento depende diretamente do potencial científico e tecnológico, né? Então, problemáticas regionais, globais, né, tais como acesso à água, geração de energia limpa, a prevenção climática, a mobilidade urbana, a preservação de biodiversidade, conservação dos ecossistemas e o próprio crescimento sustentável que se tornou aí imperativo aí para o nosso século, né? Nosso século agora que estamos aí vivenciando todas essas coisas. Agora tem outro aspecto fundamental que a gente tem que abordar, que é a relação cada vez mais indissociável entre o desenvolvimento científico e tecnológico e o desenvolvimento econômico e social, né? Nós sabemos que no mundo de hoje, o conhecimento agregado, não só ao produto, mas ao processo de produção, isso aí é determinante no seu valor de mercado, e é uma coisa que a gente tem que considerar. E o Brasil, com efeito, ele tem que criar alternativa à cultura, né, secular de independência da venda de commodities, a qual ainda estamos totalmente atrelados. A gente precisa desenvolver a produção de produtos com o valor de conhecimento agregado. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer. Então, essa evolução só é possível através de um processo de inovação, de capacitação humana, de aprimoramento tecnológico
e se faz com investimento nas nossas universidades, que é o que você levantou, Inácio, né? Investimento importantíssimo nas nossas pós-graduações, em nossas entidades e instituições científicas. E aí eu queria lembrar aqui que a base da ciência brasileira, ela está exatamente nas nossas universidades, porque é na universidade que a ciência nacional é produzida. A pesquisa na universidade, ela gera ideias fundamentais que as empresas e a sociedade ela vão usar no seu futuro, né? Então, soluções que vão aí para o mercado, que viabiliza o desenvolvimento econômico, social, e daí vai. Então, a gente tem que observar que, mesmo com a escassez de recursos, o Brasil ele consegue estar na vanguarda da ciência e das diversas áreas, como no agronegócio, né? Mas é preciso a gente avançar, a gente precisa levantar de modo a tornar esse desenvolvimento mais diversificado, para que a gente possa verificar, né, com a ciência, que a gente possa gerar impacto, desenvolvimento socioeconômico interno, que a gente possa tornar o nosso país um país competitivo, né, no tabuleiro que relacionado aí ao jogo global, né? Então, é importante a gente estar verificando aqui, falando em termos de investimento, né, o Estado que tem um papel central no avanço científico, tecnológico, né, não tem nação desenvolvida que tenha universidade pública que seja fraca, né? Então, a universidade tem que ser prestigiada, a gente tem que desenvolver nossas pesquisas, tem que estar junto com os cientistas. O Brasil, como a Diana colocou, ela investe muito pouco, né? O PIB do Brasil é um investimento muito pouco quando se compara aí, e se vê aí com o Japão, Coreia do Sul, né? Então, os Estados Unidos, que tem um investimento fortíssimo na universidade públicas, e a Europa também, né? Que tem toda essa questão. Então, embora o Brasil enfrente aí desafios que as nações mais ricas, né, não conhecem o que a gente está passando por aqui, não dá para imaginar que vai ter desenvolvimento aqui sem a gente cuidar da nossa ciência e tecnologia. E aqui eu quero, mais uma vez, mostrar a importância do ICTP.br, né, e junto aí, agregando aí com o SBPC, com a ABC, com o SNI e todas as entidades científicas, que qual o Pancera pode muito bem ainda falar um pouco mais, né, sobre a importância e das lutas que tem encampado aí o ICTP. Então, por aqui o que ocorre é a falta de investimento, né? Essa falta de investimento reflete muito no desempenho do nosso país em relação a outras nações que tem no planeta. É importante a gente colocar isso. E outro ponto que eu quero colocar aqui também é que é preciso uma maior eficiência na divulgação e na popularização da produção científica brasileira, pois apesar essa aridez aí toda no financiamento, das grandes e das dificuldades que a gente está enfrentando, a gente tem se produz muito, né, e tem que divulgar tudo isso que a gente está produzindo. Esse trabalho, ele encontra pouco espaço de divulgação, a mídia a gente precisa colocar mais na mídia, né, as pesquisas, o que é que tem sido feito, importantíssimo. O Inácio pode até falar muito sobre o que a gente tem feito aqui no Ceará, CITES, como que tem encampado tudo isso. Então, a gente precisa fomentar uma cultura científica no Brasil, uma cultura de apreciação e incentivo ao empreendedorismo científico. Isso é importante, a gente vê que as pesquisas da Fiocruz são importantíssimas, as pesquisas que estão acontecendo a nível nacional, né? Eu quero concluir já ressaltando que nós temos que construir um projeto de país que eleja a ciência e tecnologia como um setor estratégico para o desenvolvimento nacional, né? Um projeto em que o setor seja planejado a longo prazo, com políticas públicas sólidas, legislações eficientes, que prospere imune aí às disputas de poder. A ciência não é de esquerda nem é de direita, então a gente precisa de um projeto nacional que coloque na frente, né, que se coloque diante, aliás, à frente as vantagens que nós temos, né? Então, é muito importante a gente ver, por exemplo, nós temos a maior biodiversidade do mundo, e se bem estudada, explorada dentro da perspectiva do desenvolvimento sustentável, ela pode ser uma fonte imensa de recursos para o nosso país, né, desde que o processo seja feito dentro aí de uma lógica da conservação, da sustentabilidade. Então, é muito importante a gente ver o potencial do uso da tecnologia agroindustrial, exploração de petróleo, né, ver a questão das águas profundas. Então, tem muita coisa aqui no nosso país, é muito importante. O Prois Federação, ele tem se colocado muito importante, né? É muito importante a posição do Prois, tem se colocado aí junto com o ICTP.br,
né? E nessa questão da luta aí pelo financiamento da ciência e tecnologia, trazendo os professores, né, através dos nossos sindicatos regionais e estaduais, colocando de tal forma que você possa trazer exatamente para o professor a visão dessa importância de ciência, né, da importância do financiamento da ciência para o nosso país, e que, como a Diana colocou, é tão pouco diante do que a gente realmente precisa, né? Mas nada vai poder avançar sem os investimentos que são necessários. É fundamental capacitar pessoas para que seja possível ter avanço científico, tecnológico. A questão da inovação, ela requer formação qualificada, né, Jane? E se passa aí pela a melhora da educação em todos os níveis do Brasil, né, educação básica e da educação superior. Então, a luta pela ciência e tecnologia, ela é indissociável da luta pela educação. Isso é importantíssimo. A gente está hoje na luta no país aqui, né, na educação, ciência e tecnologia, que é para ser a bandeira do nosso país. É na educação de base que começa a formação do futuro cientista, né, do futuro pesquisador. Isso é muito importante a gente colocar que o pesquisador, ele não já nasce pronto, ele tem que ter uma formação. E isso é uma luta diária que envolve a participação aí de uma gama de entidades científicas, sindicatos, a educação da ciência em todo o Brasil, entidades como a STPC, ABC, CTP.br, PROIFS, né, qual eu represento, e que também tem encampado essa luta em defesa da ciência nacional. É uma luta que tem trazido resultados, nós temos visto aí na semana passada, uma luta grande, né, mas foi feita uma articulação muito boa, né, diante de todos que estão envolvidos aí na luta pela ciência nacional, né, o CTP.br também na frente do Celso. E aí é o caso da gente ter a aprovação unânime aí do projeto FDTCT no Senado, como nós vimos, que é uma vitória, que é um reflexo da mobilização do setor científico brasileiro. É uma vitória muito importante, né? Um setor científico está cada vez mais organizado politicamente e cada vez mais ciente da importância da luta política em defesa da consolidação da estrutura científica nacional. Então, é grande alento que nós temos, que é esse, mesmo tempo, possa ter esperança e motivação, saber que a pauta da ciência é a pauta cada vez mais popular no Brasil, e é isso que nós estamos aqui, viu, Inácio? E que nós precisamos colocar cada vez mais, trazendo e mostrando a importância de transformar isso em legislação adequada e uma política de Estado para a ciência e tecnologia do nosso Brasil. É isso, obrigado. Eu que agradeço, Enio, muito obrigado. Eu queria, assim, voltar aqui para o Celso Virgiana, assim, mostrando assim, um pouco a realidade nossa. Nós estamos aqui no semiárido, isso é uma peculiaridade, né? Que é uma região muito boa, porque diz que o principal fator de produção na agricultura é o sol. Isso, olha, aqui no Ceará tem sol sobrando, mas o sol tem a energia, você tem a geração eólica, o estado e a região Nordeste, o Brasil, essa coisa muito fantástica, que tem oportunidades gigantescas em muitas áreas, e que a gente precisa da ciência e tecnologia, do investimento, essa garantia, para permitir que esses setores possam competir, eles possam avançar e competir, tá certo? Com os outros. Nós não queremos destruir ninguém, mas nós queremos competir, nós não queremos ficar exclusivamente comprando da Alemanha, da China, da Coreia, de Israel, dos Estados Unidos. Eu dou um exemplo aqui que às vezes eu fico assim, não é possível. Como é que o Ceará, Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, esse interior gigantesco da Bahia, continua tendo que importar um equipamento para fazer a desalinização de água? Por que, meu Deus do céu? Então, porque o investimento na ciência, na tecnologia, ele cria uma outra situação, que eu acho que é a grande passada, quer dizer, é como se a gente tivesse que, vamos financiarizar este fundo, tá? Vamos criar essa mobilização em torno da FINEP, mas nós temos que criar uma situação que permita que as empresas inovadoras elas tenham preferência, um mecanismo de preferência para as empresas inovadoras, porque eles querem competir com esses grandes países. Mas eu tenho que dar essa preferência. Então, eu queria colocar é uma questão que está
é parte da nossa luta cotidiana. Eu tenho discutido isso aqui no COITEC, que é o Conselho de Inovação Tecnológica da Federação das Indústrias, junto com o pessoal da Embrapi, com todos. Uma vez eu brinquei com um colega nosso do SEMPES e um diretor da Petrobras sobre a questão da inovação tecnológica aqui no nosso estado. Nós criamos aqui, na década de 60, Celso, na década de 60, um candidato ao governo do estado fez uma aposta com o presidente da República. Era uma aposta de brincadeira, mas eles levaram a sério. O candidato que ia disputar o governo do estado, ele disse: vou ganhar a eleição. Mas ele estava sozinho. Então o presidente da República olhou e disse: não, mas a sua chance é zero, é muito pequena, você não tem chance nenhuma. Aí disse: mas eu vou ganhar. E o presidente também. Então, se você ganhar, você me faz um pedido que eu vou resolver. Agora, se você perder, você que é um ferrenho oposicionista, você vem para um partido da base do governo. E ficaram assim na brincadeira. Resultado: o candidato a governador ganhou a eleição. E foi para o presidente da República, que se apresentou e disse: olha, quer dizer que eu ganhei a eleição. Mas eu estou de acordo que aquilo tudo era uma brincadeira. E o presidente disse: não era brincadeira, não. Era sério. Eu vou garantir a execução da minha proposta. A execução da proposta do presidente da República era trazer a energia de Paulo Afonso, na Bahia, até a cidade de Fortaleza. E o presidente disse: eu garanto. Agora, você vai receber a energia e te vira lá na hora que ela chegar. Então, a energia, como vocês sabem, essas grandes cadeias de transmissão do Brasil são gigantescas, estão transportando energia numa voltagem altíssima e que nenhuma indústria é capaz de utilizar aquela carga. Então, você tem que rebaixar aquela energia, tem que ter custos de transformadores. Então, o governador, na época, chegou para um industrial aqui do estado do Ceará, que produzia pão, e disse: o senhor tem uma reserva de dinheiro aí, só vai produzir agora transformadores. O cara achou que ele estava ficando louco, mas terminou que ele botou a empresa de transformadores. Uma outra, ela fez a empresa de instrumentos de precisão, medidores, para medir a energia, que não existia medidor, nem energia tinha, então para que medidor? E até uma de poste de concreto para substituir os postes de madeira. Tá certo? Então nós criamos 3 indústrias. E todas 3, elas foram inovadoras para a nossa região e para a época. Tá certo? Qual foi o meio que permitiu que elas pudessem sobreviver e dar conta responder à necessidade do Estado? Elas tinham que ser inovadoras e o Estado compraria, dando a preferência se ela apresentasse um produto inovador que competisse com o produto importado e que competisse com outras regiões mesmo do Brasil. Se o seu produto for melhor, eu compro o seu. Você tem a preferência, não vai ser menor preço, vai ser o melhor produto. Então, você tem inovação, eu vou comprar o seu. Então, com isso, essas empresas, algumas existem até hoje. A de precisão, então, ganhou mercado internacional, vem para os Estados Unidos, vem para o Japão, associou-se com a Mitsubishi, então já é uma grande companhia. Tá? E no debate recente com a Petrobras e com o SEMPES, para um equipamento de medição em águas profundas, a executiva da empresa disse: olha, eu tenho alguma preferência, eu vou desenvolver um produto, eu vou pegar um dinheiro aqui no FNE, que é o Fundo Nacional do Nordeste, vou pedir um dinheiro aqui da FINEP, tá certo? Eu vou me endividar aqui, tá? E vou dizer para ti, eu estou aqui nesse mercado desde a década de 60, fazendo inovação tecnológica, vendo para os Estados Unidos, vendo para o Japão, eu vendo para a Coreia, eu estou competindo no mercado internacional. Agora, a Petrobras está me pedindo que eu faça um produto para ela. Tá? Eu vou fazer um produto para competir com esses outros. Agora, eu tenho preferência? Eu tenho alguma preferência? Sim. Onde é que eu posso estabelecer uma preferência? Na inovação. Na inovação eu posso fazer a preferência para permitir que a indústria brasileira ela venha para dentro da universidade. Use esse parque tecnológico. Há uma estrutura gigantesca no nosso país que precisa, claro, você tem que modernizar sempre, mas ela já existe. Então, eu quero aprovar a nossa lei, quase lei Pancera exaustível, vai ficar quase com esse nome, essa lei. Então, eu quero aprovar essa lei, mas eu quero criar mecanismo também
que tem instrumentos que o Estado possa usar, para que eu possa puxar as minhas indústrias, puxar as minhas empresas. Então, eu queria que o Pancera e a Diana pudessem também tratar um pouquinho desse tema, que eu acho assim, muito importante. Nós temos feito muitas apostas aqui, nós não cortamos uma bolsa no estado do Ceará, nós tivemos bolsa de inovação tecnológica, bolsa de mestrado, de doutorado, transferência de tecnologia, nós tivemos bolsas de fixação de doutores no interior do estado do Ceará. Nós tínhamos um programa em 2015 e hoje nós estamos com mais de 60 programas no interior do estado, fixando os doutores para eles não serem formados por nós, com dinheiro público, e depois eu mandei embora. Não, eu vou botar ele lá dentro da indústria no interior do estado do Ceará e vai ficar lá. Quer dizer, eu vou bancar ele com a bolsa nossa lá no interior. Então, é um programa ousado, mas essa ousadia não pode ficar aí. Eu acho que a ousadia tem que ser acompanhada das empresas que topam fazer inovação e que elas sabem que fazendo inovação, elas têm uma preferência dentro do nosso estado. Nós somos um gigantesco comprador. Olha o que aconteceu na pandemia. Nós somos gigantescos de tudo que esse estado compra. Então, por favor, não podemos ficar comprando só no mercado internacional. O mercado internacional é muito bom, ele ajuda a gente a revolucionar a nossa indústria, mas eu preciso comprar da minha indústria. Eu preciso incentivar esse meu empresário. Eu não quero que o meu empresário vá visitar a Coreia, a China, Singapura, Israel e volte lá puramente comerciante. Quero que ele volte industrial mais ousado, com mais capacidade de investir na nossa indústria e na inovação dentro da nossa indústria. Como eu sei do sentimento que a gente tem aqui, no Conselho de Desenvolvimento Industrial de Inovação Tecnológica da Federação das Indústrias, que é um ambiente muito importante que a gente tem discutido, o ambiente dentro da própria Universidade Federal, que é um ambiente muito bom, no IFCE, também muito bom, na Universidade Estadual tem um núcleo de cursos assim, muito importantes na área de inovação tecnológica. Então, acho que é uma aposta que nós temos que fazer, porque nós temos competência, nós temos gente, capacidade, inteligência. Então, acho que a gente tem um desafio enorme pela frente. Eu queria ouvi-los, Pancera, depois a Diana, para a gente seguir um pouco aqui a nossa ordem. Depois a gente volta com as considerações finais. Um abraço para o Zalci lá, que ele faça um bom encaminhamento das votações. Cumprimentar a Giana, né? Quando eu falei, ela ainda não estava presente conosco. É um prazer estar novamente contigo falando. A gente tem falado bastante, né, Giana? O que é muito bom. Prazer para mim também. Isso é um bom sinal. O Isalcílio tocou uma coisa muito importante, que o Inácio, o secretário, entrou agora no assunto também. É o problema, a questão do marco da ciência e tecnologia brasileira. Essa lei aprovada na Câmara em 2015, depois no Senado final de 2015, e foi sancionada em 2016, foi no período que eu estava no Ministério, inclusive a aprovação no Senado. Eu lembro que eu estive no Senado participando de algumas reuniões para aprovar a lei. Eu votei na lei na Câmara no primeiro semestre de 2015, e depois no Senado o presidente era o Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, e nós reunimos os senadores para que eles retirassem as emendas e nós aprovássemos a lei. E ele foi aprovado, acho, no dia 17 de dezembro de 2015, uma data assim, próxima disso. Eu assisti a sessão, inclusive, e tudo. Só que essa lei só foi regulamentada em março de 2018. Já no meio da crise econômica, profunda crise econômica, ano eleitoral, e na sequência, um ano de profundos cortes orçamentários. Essa lei, nós precisamos aprender a usar essa lei. Eu estive conversando com a Giana, a última vez estive em Brasília, antes da pandemia, estive com a Giana, conversando sobre a importância, secretário Inácio, de um projeto, um projeto nacional, mas eu acho que pode ser delegado localmente, em que ensine os municípios a fazer compra, encomenda tecnológica. Eu estou vivendo uma experiência aqui no município de Maricá, aqui no Rio de Janeiro, onde eu presido um instituto de pesquisa. Nós estamos fechando a primeira encomenda tecnológica. Ela tem a ver com o respirador não invasivo para atender uma demanda permanente no Brasil, mas que a ideia estava parada aqui na UFRJ, né? E nós falamos, vamos tocar esse negócio para frente. Está fazendo teste já em pacientes, já tem essa parte bem avançada, e nós estamos caminhando para construir uma linha de produção desse respirador não invasivo. E também na UFRJ,
tem um respirador invasivo, aquele que entra, né, na garganta dentro, para os casos mais graves. Veja como essas coisas estavam paradas no Brasil, esperando a oportunidade de se desenvolver. E nós temos uma lei, que ela é recente, que permite que o pesquisador e, enfim, o órgão, o instituto do qual ele está vinculado na pesquisa, possa ingressar na linha de produção como sócio minoritário daquilo que ele, do resultado da sua pesquisa. Essa é uma coisa muito importante, mas que a gente não sabe usar ainda. E não sabe usar porque os órgãos de controle não tiveram acesso, não debateram essa questão, né? Uma crise econômica tremenda, né? Com drenado o dinheiro da ciência para pagar dívida pública e financiar o déficit público, né? E aqui eu não estou discutindo responsabilidade, estou discutindo o fato, né? Falando do fato, né? Então, isso é uma coisa, por exemplo, que a hora que o Brasil despertar para isso, a hora que os governos locais despertarem para criar os seus fundos municipais de ciência e tecnologia, passar a apostar em criação de ambientes inovativos locais, nós vamos ter um salto, eu imagino, na inovação brasileira. A Giana falou aí dos números, né? O Brasil é a 9ª economia, chegou a ser a 6ª economia, mas não conseguiu resolver o problema da inovação, né? Tem uma infraestrutura de pesquisa bem razoável, tem capacidade de produção de pesquisa, chegou a ser o 11º, o 12º país de produção de papers, né? Mas não conseguiu ligar aquela chavezinha, né? Que transforma essas ideias da universidade em produtos e serviços que chegam na ponta para o cidadão, até para justificar a existência na cabeça do cidadão comum desse dinheiro que é invertido, né, em pesquisa. Então, esse é um grande desafio, né, secretário Inácio Arruda. Eu sei que você trabalha muito isso, eu falei no início que eu falei, o estado do Ceará, assim como outros estados, eu cito aqui Santa Catarina, que tem uma experiência muito boa, São Paulo tem uma experiência muito boa, Pernambuco, Bahia está avançando agora. Tem alguns estados que estão entrando firme nessa questão da inovação e avançando. Paraná, eu conheço bem Santa Catarina, morei muitos anos lá, minha família mora lá. O oeste catarinense, por exemplo, hoje é um polo que alimenta o mundo, né? Eles vendem frango, porcos e o mundo inteiro, e começa agora a vender móveis, fogões a gás, né? E alguns elementos, assim, alguns produtos bem inovadores. E dinheiro público, que foi bem aproveitado. Então, isso é muito importante. O Ceará, eu estive aí, na última vez que eu estive aí, eu acho que foi em 2018, né? Num evento na Câmara da Assembleia Legislativa, né? Eu estive contigo, com esse governador Ciro Gomes, estava conosco, o senador Cid Gomes estava conosco, e eu visitei o Instituto Atlântico, que estava mudando de sede naquele dia, eu fui na inauguração da nova sede, uma experiência sensacional, com dinheiro da lei de informática, né? Financiando um conjunto de estudos ali para empresas internacionais de sistema, né? Uma juventude ali engajada, trabalhando. É muito bom a gente ver que não é um problema de falta de inteligência, muito pelo contrário, nem falta de ideia, muito pelo contrário. E infraestrutura também existe. O que tem que ter é um projeto estratégico nesse caminho. E eu acho que envolver os municípios e os estados é fundamental para isso. Eu tenho certeza que a Jana agora, eu assisti o lançamento do acordo, né, que a CNI fez com a SOSA, né, também, que é trazer experiência internacional para cá na área de inovação, né? Essas coisas a gente tem que realmente somar forças para avançar nessa área, né? Para o Brasil ter o tamanho que ele precisa ter e ele pode ter na inovação, nesse mundo novo que é a inovação, até para que ele consiga, de fato, se firmar como entre as 10 principais economias do mundo, mas não só estar entre as 10 economias do mundo, como ser uma economia justa, né? Que gere bons empregos, que retenha os bons cérebros, que fique e que dê aos seus filhos condições de vida, né? E a ciência está na base disso aí. Por isso é tão importante. E agora eu vou só encaminhar para o nosso papo central aqui, né? Eu também estou trocando umas ideias aqui com o senador, com o deputado Vitor Lippe, que eu acho um excelente nome essa indicação para ser o relator do PLP lá na Câmara, né? Um parlamentar sério, foi prefeito, né? Tem um trabalho assim na área muito boa, ele tem toda uma elaboração
sobre polos regionais de desenvolvimento, ele batalha por isso, Jana conhece ele bem, né? Ele batalha muito por isso, acho muito legal ele ser o relator desse projeto de lei, né? Amanhã nós vamos fazer uma reunião do ICTP, do Comitê Executivo, que reúne a Academia Brasileira de Ciências, a Andif, que são os reitores das universidades federais, o CONIF, que reúne os institutos federais, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, o CONFIES, que reúne as fundações de apoio, o CONSECT, que reúne os secretários estaduais de Ciência e Tecnologia, o IBX, que reúne as cidades inteligentes, as cidades inteligentes, né? E nós vamos bater um papo amanhã para organizar essa luta na Câmara. Então, com certeza, nos próximos dias, amanhã, já devo fazer, Enio e Giana, uma consulta a vocês sobre uma nova reunião daquele fórum FNDCT, para a gente repetir essa dose, né, de mobilização junto aos deputados para a gente aprovar essa lei. E, Inácio, eu sei que vocês aí têm uma relação excelente com a bancada, o governador tem uma relação excelente com a bancada de deputados, né? Você também transita bem nessa área aí. É fundamental garantir esses 30 e tantos, 40 e tantos votos aí. Eu não sei quantos deputados são aí do Ceará, mas eu imagino que seja mais de 30, né? Para ajudar a gente a aprovar essa lei ainda esse ano, ela ter validade no ano que vem e reduzir um pouquinho o impacto desse corte que está previsto no Orçamento da União, esse novo corte que vem para o orçamento do ano que vem. Hoje eu até li uma declaração do ministro Marcos Pontes, né, do problema do corte enorme que eles vão receber, é grande mesmo, né, é uma coisa, a ciência vinha nessa seguinte, numa linearidade subindo e de repente um tombo abrupto, né, e isso compromete essa infraestrutura, porque essa infraestrutura, se ela não for retroalimentada, se ela não tiver ali a manutenção adequada, a calibragem do equipamento, os gases necessários, os reagentes necessários, ela acaba se perdendo, ela vai se deteriorando, né? E o outro elemento, que também o Inácio já falou, e o Enio Pontes também já falou, que é o problema da fuga das pessoas, né? Eu conheço 3 jovens cientistas recentemente formadas no Brasil, estão fazendo pós-doc nos Estados Unidos e ficaram lá. E uma delas, inclusive, hoje está no eixo central de uma das pesquisas importantes na área de Covid, né, com dinheiro do governo federal americano. Ela dirige uma equipe de pesquisadores, uma jovem brasileira de São Paulo, né, que se formou, fez graduação, fez mestrado, fez doutorado, foi fazer pós-doc lá, estourou a crise aqui, ela ficou por lá mesmo, estabeleceu a vida nos Estados Unidos. Ela descobria, com dinheiro dos Estados Unidos, obviamente, mas as patentes ficaram lá, a inteligência vai ficar lá. E nós vamos ter que pagar depois para trazer o fruto da inteligência de uma brasileira para cá. Então, vê como é importante a gente ter essa compreensão do todo. Obrigado, e agora... Obrigado, Cancela. Giana, nossa indústria, assim, eu tenho muita confiança, acho que a turma está pronta e que precisa mesmo de a gente ter um grande incentivo. E você tem sido uma das pessoas que mais tem dialogado, discutido com governos, com ministros, com deputados, com senadores. Eu já aproveito para, se você puder, convidá-la também para no dia 21 e 22 de outubro. Nós vamos estar fazendo a nossa feira, nós temos aqui uma feira do conhecimento, na Semana da Popularização da Ciência, mais ou menos. Esse ano ela não pode ser presencial, ela vai ser virtual, para convidá-la para participar de uma mesa de debate sobre esse tema instigante da produção industrial da tecnologia e convidar o nosso ministro Cancela para que ele também possa estar presente conosco. Salva essa data, mas pode salvar em português mesmo, viu, Cancela? Ok. E eu queria assim, ouvi-la, Diana, sobre esse... pelo sorriso dos dois, estou considerando que aceitaram o convite. Claro. Então, Diana, a nossa indústria ela está pronta. Estamos prontos para receber os incentivos e garantir que a gente pode se desenvolver aqui, jogar um outro papel no mundo. Claro. Temos muitos exemplos, temos muitos casos assim fantásticos. Mas eu queria ouvir mais de você. Então, eu queria primeiro agradecer o convite e aceito o convite.
essa conversa, assim, ela tem vários pontos aqui super importantes, mas eu vou seguir aqui exatamente a sua pergunta, né? Então, a gente vem observando um enfraquecimento da indústria sem precedentes no Brasil, né? Hoje, a nossa indústria ocupa 11% do PIB brasileiro. E, na verdade, eu acredito, como economista, que a gente só vai entender realmente o impacto dessas crises que estão superpostas daqui a algum tempo. Mas é fundamental que o Brasil, os formuladores de política do governo, os formuladores de políticas corporativas do setor empresarial, a nossa academia, a gente tem ciência da importância da indústria para estimular a economia como um todo. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque a gente tem pouco tempo, mas a indústria é responsável por gerar a maior parte dos empregos que remuneram melhor as pessoas, pelo pagamento de impostos, né? Por grande parte das exportações do país. Então, a indústria ela está presente em tudo, né? Mesmo quando a gente fala da agricultura, a agricultura é super importante, mas a agricultura sem as máquinas e equipamentos, ela não pode prosperar, não é isso? Os fertilizantes, os insumos. Então, a indústria ela está em tudo, e se nós tivermos esse olhar, a gente vai entender a importância da indústria. Então, a gente tem vivido cada ano, assim, um enfraquecimento, eu diria. Mas por quê? É importante que o país reconheça a importância da indústria e que reconheça a importância das políticas públicas para fortalecer a indústria, a ciência, a tecnologia e inovação. Se nós olharmos mais uma vez, quando a gente se compara com países que têm conseguido avançar, a gente vê uma valorização da indústria, da manufatura, né? Estados Unidos, por exemplo, fortalecendo a sua manufatura, voltando a sua manufatura para o país e fortalecendo, né? Mas eu posso dar aqui vários outros exemplos, Alemanha, China, né? Vários outros exemplos. Então, a indústria ela precisa de estímulos, né? E quais são esses estímulos? Políticas públicas robustas, de longo prazo. Realmente, nós deveríamos ter uma discussão no Brasil. Que país nós queremos ser? Quais são as nossas áreas prioritárias? Eu penso que existem áreas que não tem como a gente fugir, né? Quer dizer, a Amazônia, sustentabilidade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? A gente usar todo esse crescimento para favorecer a inclusão das pessoas no desenvolvimento é fundamental, né? Nós fizemos uma pesquisa recentemente, até por ocasião do lançamento da parceria CNI Sousa, com 402 empresas médias e grandes que são representativas da indústria no Brasil. E os dados, eu não sei se vocês participaram do evento, mas os dados são muito fortes, né? Mais de 70% da indústria disse que foi impactada pela pandemia. E muito impactada, mais de 70%. Por volta de 70% da indústria paralisou a produção. A indústria paralisou a produção com a pandemia. Agora, 83% dessas indústrias disseram que acreditam que a estratégia para sair da crise e voltar a crescer é inovar.
mas eles não sabem como. Eles não sabem como. Então, se a gente refletir sobre a situação no Brasil, a gente tem um número muito importante de grandes empresas, não só brasileiras, quanto internacionais, mas que são brasileiras, porque a nossa Constituição considera qualquer empresa que produz no Brasil como uma empresa brasileira, porque ela está gerando emprego aqui, ela está gerando uma série de benefícios para o país. Então, as empresas que estão no Brasil, a maior parte das grandes empresas, eu diria, elas sabem a importância de inovar, de articular com a academia, de promover, tem estratégias de inovação, mas a maior parte das empresas no Brasil não é grande. São pequenas empresas e médias empresas, mas prioritariamente pequenas empresas. Então, o nosso desafio no Brasil é estimular as pequenas indústrias e as médias a serem mais inovadoras. Aí eu vou citar uma outra pesquisa que nós fizemos, que é o Indústria 2027. Os resultados foram publicados em 2018, e nessa pesquisa a gente olhava a indústria hoje e em 2027. Hoje foi 2017, porque ela começou em 2017. Nós estudamos 8 inovações disruptivas e como elas estão impactando em 10 complexos produtivos no Brasil. Então, o resultado também é um resultado preocupante, porque apenas nós entrevistamos por volta de 800 grandes empresas, e apenas menos de 2% diz que já estava na quarta revolução industrial. E se eu pudesse simplificar, a maior parte das indústrias disseram que das pequenas e médias, das que estão na geração 1 e 2, não se viam no futuro. Então, eu quero com isso dizer o seguinte: a gente tem um desafio muito grande no Brasil de ajudar as empresas a se tornarem mais competitivas, e isso não é uma coisa que o mercado resolve. Para isso, a gente precisa, sim, de uma política de Estado que vai ajudá-las a se inserir nessa quarta revolução industrial. E se a gente quer que essas indústrias superem a crise, voltem a crescer e gerem emprego, porque a maior parte dos empregos no Brasil é gerada pelas pequenas indústrias, nós precisamos de estratégias para ajudá-las nesse movimento de inserção, nesse processo de digitalização que já está ocorrendo no mundo inteiro e que essa própria pesquisa mostra que já está impactando a nossa indústria. Então, a indústria é fundamental para o desenvolvimento do país, uma indústria forte, e a ciência, tecnologia e inovação também é fundamental para que a gente possa ter uma estratégia de longo prazo para o desenvolvimento do Brasil. Eu acho que a oportunidade da gente se mobilizar em torno do PL 135 também mostra a força que a sociedade tem para colocar uma pauta positiva para o Brasil, construtiva. As instituições da área de ciência, tecnologia e inovação, elas estão juntas com um objetivo que é fundamental para o nosso futuro. Acho que a contribuição de vocês é fundamental. A CNI, eu vou dizer para vocês, vai colocar todo o arsenal dela nessa luta agora, né, para que a gente possa, de fato, vencer, ter a compreensão, na verdade, dos deputados, da importância do tema, porque eu acho que, na medida que eles saibam do que se trata esse PL, eles certamente terão um posicionamento favorável, né? Eu não acredito que depois da gente poder mostrar essa proposta que fortalece toda a área de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, alguém possa ser contra, né? Acho que a ideia aqui é só da gente levar informação para que eles possam tomar uma decisão
consciente de que, de fato, esse é um PL fundamental para o futuro do Brasil. E nesse momento em que a gente está se preparando para ter esse diálogo com o Congresso brasileiro, acho que toda ajuda é muito bem-vinda. Então, a gente gostaria, né, ministro Pancera, de contar com o apoio de vocês aí no Ceará e, se possível, em outros estados também, para que a gente tenha um resultado positivo com relação ao PL 135. E eu diria, depois que a gente alcançar esse resultado, não vamos parar, porque tem outras questões fundamentais que dizem respeito a essa área que precisam avançar no país. Obrigada. Bem, eu agradeço. Eu já estou aqui com a informação do Pancera que ele vai entrar numa outra transmissão às 17 horas, né, professor? Você tem 2 minutos ainda de presença aqui conosco. Mas eu queria, assim, Diana, agradecer a sua participação e também do ministro Celso Pancera. Vamos passar aqui para o Enio, mas eu já queria dizer que vamos entrar aqui em conversa com o Conselho de Inovação da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Temos uma parceria muito grande aqui com o Rio Grande do Norte, que é nosso vizinho, e o Piauí. São 3 estados que, somados, Pancera, que vão chegar aí nos 40 deputados. O Ceará tem 22, os outros têm um pouco menos, mas vão ter uns 40 e poucos deputados, para a gente poder fazer um diálogo conjunto. E se vocês tiverem à disposição, eu também, se puder incomodá-los, eu gostaria de contar com vocês. Eu acho que vai ser, vai ser um bom debate, mas é um debate dirigido diretamente para, nesse caso, numa sala nossa com os deputados federais do Ceará. Com certeza. Com certeza. Uma boa reunião, tá certo? Com um grupo aí de um bom número de deputados. Eu acho que isso, é você dar centralidade à batalha, e é como se uma coisa está exatamente ligada à outra. Nós não estamos aprovando uma lei qualquer. Uma lei que dá suporte às legislações que nós produzimos antes. Então, nós colocamos a emenda na Constituição, nós fizemos a Lei 3.243, nós fizemos a regulamentação, mas eu preciso dar garantia dos meios financeiros para que elas possam gerar os efeitos. Isso. Então, Enio, por favor, suas considerações finais. Eu já agradeço a participação de Diana e do Celso, já a gentileza de vocês participarem conosco aqui na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará. E como o nosso trabalho agora é fazer essa mobilização intensa e permanente, então vocês também contam com a Secretaria para que ela possa ajudar com o governador do Ceará, o governador Camilo. Ele está muito ligado nesse tema, nesse assunto. Então, para que a gente possa fazer aquela pressão legítima, absolutamente aberta, transparente, sabendo exatamente quais são os nossos propósitos, os nossos interesses com a aprovação dessa importante lei federal. Também que vai ter grande repercussão nos estados, mas também dentro dos municípios, se a gente souber usar a legislação que está nas nossas mãos. Então, Enio, por favor. Muito obrigado, secretário Inácio. Obrigado mais uma vez, né? O debate excelente, a participação aqui da Giana, né? A Giana que aceitou aí prontamente, ela como está sempre disposta aí nas lutas da ciência, da tecnologia e da inovação, né? O ministro Pancera também, estamos juntos aí nas lutas, no ICTP.br, o Pancera que é incansável nessa luta, né? E junto com todas as entidades que agregam aí junto com o ICTP.br. O Inácio tem uma atividade muito intensa aqui no Ceará com relação à ciência e tecnologia. Isso é importante para a gente, nosso estado, realmente ele alavanca aqui, né? E o que eu deixaria aqui, que eu gostaria de frisar, é que a pauta da ciência, ela está cada vez mais popular no Brasil, aqui no Ceará nem se fala, né, Inácio? E, com efeito, a gente tem que buscar cada vez mais o despertar da sociedade, aí, diante desse momento que aconteceu aí da pandemia. Então, nós estamos aí com essa luta aí do FNDCT, né? E vamos encampar aí, certo, dessa vitória, já foi lá no Senado, e que teremos a vitória aí já firmada junto aí da Câmara. Muito obrigado a todos, né, que nos assistiram.
Agradecer aí o senador também, Isalci, que teve que sair. Obrigado a todos vocês. Obrigado, secretário Inácio. E como bem disse a Giana aí no seu comentário, Pancera, temos a pandemia que impactou intensamente a indústria, mas a indústria também percebe que a pandemia colocou num ponto de destaque a ciência, a tecnologia e a inovação. Nós entramos aí num momento muito especial para responder a essa necessidade da sociedade. Então, acho que é uma hora muito oportuna que nós não podemos deixar passar de maneira nenhuma para garantir não só a aprovação dessa legislação, mas com a sua aprovação, a execução daquilo que a gente já tem nas mãos como instrumento para o desenvolvimento do nosso país. E, especialmente, o nosso Estado, o Ceará e o Nordeste brasileiro, precisam da inovação. O Celso citou que teve no Instituto Atlântico aqui na sua inauguração, e o número de, aqui mesmo dentro da Universidade Federal, pertinho, vizinho ao laboratório do Enio, nós temos o Laboratório de Inteligência Artificial, chamado LIA. Então, ali no LIA, nós temos hoje, o LIA tem mais de 300 carteiras assinadas de jovens que estão desenvolvendo tecnologia dentro da universidade. Na verdade, estão desenvolvendo produtos, é uma riqueza, ganhando mais do que todo mundo, entendeu, Celso? Então, acho que isso é muito importante, que a gente possa investir nesse caminho. Então, eu queria agradecê-los e já convidá-los para reforçar o nosso convite para a Feira do Conhecimento, mas, sobretudo, dizer que vamos estar presentes nesses dias próximos, todos unidos nessa batalha para aprovar o nosso projeto de lei na Câmara. Se possível, sem emendas, para que a gente possa liquidar a fatura da Câmara dos Deputados, tá ok? Um abraço, Celso Pancera, muito obrigado. Enio, muito obrigado. Diana, muito obrigado. Um grande abraço, Diana. Tchau. Tchau a todos, é um prazer.